UCLA. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia. Título: Barcos, uso de permalink. https://scholarship.org/item/31v360n5. Jornal: Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, 1. Autor: Vinson, Steve. Data de publicação: 2013-04-09. Revisado por pares. Scholarship.org alimentado pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Barcos, uso de UTUS. Steve Vinson. Editores: Willa Kivendrich. Editor-chefe. Cultura de material do editor de área. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor: Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta: Vinson, 2013, Barcos, uso de UEE. Citação completa: Vinson, Steve, 2013, Barcos, uso de em Willa Kivendrich, ed. UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz002DW1HS. 8063 versão 1, abril de 2013. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz002DW1HS. Barcos, uso de Vinson, UE 2013-1. Barcos, uso de UTUS. Steve Vinson. Boat, Gebrauch. Betos, uso. Os barcos egípcios antigos são definidos como embarcações de rio, em contraste com os navios de mar. Deles, o uso da pré-história tardia até os períodos ptolomaico e romano incluiu transporte geral e viagens, uso militar, uso religioso/cerimonial e pesca. Dependendo do tamanho e função, os barcos foram construídos a partir de papiro ou madeira. A forma mais antiga de propulsão era remar, embora lá é alguma evidência para reboque também. Provavelmente, a vela foi introduzida no final do período de predinástico. Existem Live Vildiuchas. Vence. Gulhugugamigos consideir prosevensta. Luséria. Vence. Aveia no Egito Antigo era onipresente e crucialmente importante para muitos aspectos de egípcio econômico, político e vida religiosa/ideológica. 4 categorias principais de usos podem ser discutidos: básico, viagem/transporte, militar, religioso/cerimonial e pesca. Exemplos de cada um pode ser rastreado do período formativo de egípcio. História até o final do Egito. Cultura tradicional no século IV DC. Um problema terminológico é identificar divisão da linha entre barcos e navios. Para o objetivo deste artigo, o termo navio é arbitrariamente tomado para significar artesanato funcionando inteiramente ou principalmente no mar, ou seja, no Mar Vermelho ou Mediterrâneo. Portanto, limitamos nós mesmos aqui, na medida do possível, a água de qualquer tamanho que se destinasse principalmente a serviço no Nilo. Tipos. Uma grande variedade de tipos de barcos pode ser identificada no Egito Antigo, variando de pequeno papiro. Jangadas que podem ser capazes de carregar apenas pessoa solteira, ver Landstrom 1970, 94, 97. Até navios extremamente grandes usados para transportando cargas excepcionalmente grandes como obeliscos, veja especialmente a barcaça Obelisco de Hatshepsut retratado em Deir el-Bahri, que era de 120 covados, ou cerca de 60 metros, compridos. Landstrom 1970, 128, 133. Os navios também podem ser divididos em embarcações cerimoniais/oficiais e b. Barcos, uso de Vinson, UE 2013-2. Navios de trabalho. Navios cerimoniais/oficiais. Frequentemente tinha o perfil WJA de uma casca divina. Isto é, um casco longo e estreito com uma popa dobrada. Decoração e um poste de arco vertical, melhor exemplificado pela quarta dinastia Khufu. Figo 1, Lipka 1984 para detalhes, agora também marque. 2009. Esses posts decorativos foram intencionados evocar as extremidades amarradas das balsas de papiro, evocando mitologia egípcia em que versos dos deuses aparecem como papiro, ver mais abaixo. Navios de trabalho reais, no outra mão, ao adotar muitos tamanhos e proporções, eram tipicamente mais amplas do que versos cerimoniais. Vinson 1997, geralmente faltava postagens puramente decorativas e normalmente tinha maior prancha livre, ou seja, a distância da superfície da água para a parte superior. Borda do casco. Figura 1. O navio funerário de Khufu. Antes da introdução da vela. Provavelmente no período predinástico muito tardio.
Fig 2, Vinson 1994, 15, 16, pictórico. Evidências sugerem que remar, isto é, com rag na mão do remador, não? Figura 2. A representação mais antiga de uma vela. Barco, esculpido no sensor de pedra de Custou. Núbia. Montado ou anexado a embarcação em qualquer caminho como um remo era o principal método de locomoção de Vessus, embora lá também a evidência de reboque, Vinson 1994. 14, figura 6. Com a introdução da vela, quase qualquer navio de qualquer tamanho foram equipados com mastro e vela. No entanto, Vessus cerimoniais ou militares, navios como os iates pessoais de dignitários, para os quais demonstração de riqueza e poder, bem como velocidade e a confiabilidade do serviço foi crítica, continuou a empregue grandes equipes de remadores ou remadores. Navios destinados principalmente à carga. O transporte, por outro lado, tiveram equipes comparativamente menores e para confiaram o mais longe possível de energia eólica. Ou reboque, Vinson 998A, 15, 21. Como se poderia esperar, os egípcios tinham grande variedade de termos para vários tipos de artesanato de rio ou oceano, que raramente pode ser identificado diretamente com um tipo específico conhecido para nós do registro iconográfico. Possivelmente, a palavra mais comum era DPT, um termo antigo. Isso ocorre nos textos da pirâmide em Pedra de Palermo e parece ter sido palavra comum para quase qualquer tipo de barco ou até navio. Jones 1988, 150, o termo designa grandes embarcações de 16 estruturas. Construído por Snefero na quarta dinastia. Vinson 2002, 92, 94, e o Grande Mar Vermelho. Navio no conto do Reino do Meio do Marinheiro Naufragado, por exemplo, Marinheiro Naufragado 25. Blackman 1932, 42, 8, Simpson 2003C, 48. Um termo interessante e também muito antigo é o Dvataui, ou Louvor das Duas Terras. Navio, um termo que pode ter sido usado para designar vessos grandes e cerimoniais semelhantes a barcos, uso de Vinson, UE 2013-3. Figura 3. Barcos de transporte do Antigo Reino. O navio funerário Khufu desde o início. Período dinástico em diante, Vinson 2002. Outros termos descritivos incluem termos baseados nos números 8, 10 e 16, que pode ter sido destinado a transmitir um general noção do tamanho de um ofício, com base no número de quadros internos, costelas, o vaso. Teve, Vinson 2002, 93, 94. O termo arra, ou o que se levanta, era comum de o reino do meio para a frente e pode ser um metônimo, ou seja, um termo designando um mastro que vem representar o próprio navio. No Nilkidam, um termo comum para uma carga. A embarcação era a WSX, ou um navio largo. Alguns. A designação de vessos de novo reino pode ser de origem estrangeira, particularmente a muito comum. Jerry, que parece ter designado originalmente navios usados no Mediterrâneo e Vermelho. C. Vinson 1993, 146, 147. Este nome continuou a ser comum no Ptolomaico e períodos romanos e foi renderizado por autores gregos começando com Heródoto como bares. Para autores gregos, um bares tem sido um barco Nilo que trabalha aí. A palavra demótica BYR, subjacente ao a forma grega, também aparece com mais frequência neste senso. No entanto, a palavra parece designar navios de transferência do mar no texto demótico da inscrição de pedra de Rosetta e também aparece uma vez em um boletim demótico para um persa. Documento aramaico de época, designando o que parece ser um vaso cerimonial. Vinson 998b, 252, 253, para mais referências a essas e a muitos outros específicos tipos, ver Jones 1988, 129, 151. Viagens/transporte básico. A evidência mais antiga para o uso de barcos em o Egito geralmente vem em contextos religiosos. O funeral, como as imagens comuns de barcos em vessos de Nakada II/Gerzianos. Encontrado em sepulturas pré-sinásticas, ou em rocha. Arte que foi, presumivelmente, executada para fins cerimoniais/mágicos, Landstrom. 1970, 11, 22, Vinson 1994, 13, 16. Que disse, a onipresença das imagens apareceria para confirmar que os barcos devem ter sido parte cada vez mais importante da vida diária de egípcios no período predentínico tardio. O espalhamento da Nakada II do Egito/Gerzian em todo o Vale do Nilo teria sido muito facilitado por viagens de rio aprimoradas, isso é, provavelmente sem coincidência que imagens de barcos com as velas ocorrem primeiro no final do período pré-sinástico, ou apenas à beira do
período em que um único grupo de governantes foi capaz de estender o poder político, econômico, controle e uniformidade cultural por toda parte. O Vale do Nilo, Vinson 1994, 16. Pelo Antigo Reino, imagens de barcos. Carga diária, especialmente alimentos, é comum na arte da tumba egípcia, e textos egípcios de muitos tipos, literários também. Como documentário, recorde o uso de barcos para transporte básico, Fig 3. Especialmente comum no registro escrito são menções de transporte de grãos, por exemplo, do Ramesside. Período, o papiro de taxataria de Turim, Vinson. 1995, ou o papiro Amiens, veja Vinson. 1998A, 52, Jansen 2004, e o transporte de pedra, Vinson 1998A, 25. Barcos, uso de, Vinson, UE 2013 4. 26, tanto como matéria-prima para construção quanto em formas trabalhadas mais ou menos. Obeliscos, ver também Carlans 2003, Oeche. 1999. Tanto grãos quanto de pedra eram do prime interesse para grandes governamentais e barra ou templo. Burocracias, então seu destaque no registro escrito e iconográfico deve ser esperado. No entanto, muitos outros tipos de a carga pode ser documentada, incluindo pão, gado, legumes, peixe e madeira. Evidência para esse tipo de transporte básico de commodities diários é extremamente rica. Particularmente no Novo Reino, de quando 2 toras da embarcação de transporte são preservadas. Jansen 1961, junto com numerosos papiros. E Ostraca que documenta o frete de todos tipos, para uma amostragem substancial, veja Vinson. 1998A, 201, 203. Transporte no Nilo é ainda mais copiosamente documentado em os períodos ptolomaicos e romanos, em ambos grego e em fontes demóticas, para substancial. Bibliografia, ver Vinson 998A, 198, 201. Uso militar de barcos. A conexão de barcos com guerra pode ser rastreado de volta ao período pré-sinástico. Possivelmente a imagem mais antiga dos barcos conectados para combater a arte egípcia é a alça de faca de Gebel el Arak, uma alça de faca de marfim. Aparentemente da data de Nakada II/Gerzian, que mostra 2 fileiras de barcos de contraste. Projeta abaixo de 2 registros de homens. Fighting, Vinson 1994, 16, 18, com a Fig 9. Porque os barcos na parte superior dos 2 linhas mostra quescos que se assemelham fortemente a embarcações. Retratado sobre representações contemporâneas da Mesopotâmia, a faca Gebel el Arak. Pensa-se que já foi pensado para fornecer forte evidência da teoria da infiltração em Egito por volta de 3100 AC de um dinástico raça, talvez de dentro ou perto da região de Sumar, Baez 1972, 13, Benedict 1916, 31, 34. Pitre 1920, 49. Supostamente, o marítimo invasores desta raça dinástica terão navegou para o sudeste, pelo Golfo Pérsico. A Arábia circunnavegada, entrou no Egito no costa do Mar Vermelho Ocidental, portou seus barcos através do deserto oriental, onde numerosos supostamente estrangeiros petroglifos de barco eram encontrado, ver Winkler 1938, 38, 39, e depois. Com o tempo, vem a dominar o indígena. Egípcios pré-sinásticos e impostos a eles um Estado centralizado e alfabetizado. No entanto, o modelo de raça dinástica, primeiro proposto no final do século XIX, no Rei do altamente consciente racialmente. Projeto Imperial Britânico no Egito, veja Vinson. 2004, há muito tempo é abandonado em múltiplos. Browns, Hoffman 1979, 339, 342. Isso é, portanto, difícil de saber exatamente o que fazer dos versos de aparência mesopotâmica no alça de faca, que são bastante incomparáveis em outros exemplos conhecidos de pré-sinásticos. Arte náutica egípcia. Parece provável que o imagens mesopotâmicas vistas aqui é o resultado de uma variedade de culturais mesopotâmicas. Importações no Egito pré-sinástico tardio. Provavelmente via Síria, alcançada por sumérios durante a expansão de Uruk do final do quarto milênio AC, Mori 1987. Militares. Conflito entre frotas comandadas por egípcios pré-sinásticos e invasão da era Uruk. Mesopotâmicos provavelmente não é o explicação. Por outro lado, quem quer que seja executou a imagem de Gebel el Arak foi certamente familiarizado com a noção de que os barcos poderia ser usado na guerra. Figura 4. Petróglifo datado do reinado do primeiro dinastia Kingger. Na primeira dinastia, um petróglifo conectado ao rei Ger no local Gebel Sheikh Suleiman. Parece mostrar cativos nubianos ou mortos ao redor de um barco, que talvez indique expedição transmitida pela água para Núbia, Fig 4.
Vinson 1994, 20, figura 11. A Sexta Dinastia. A autobiografia de Veni relata o uso de barcos para lançar um ataque de transmissão ao mar em algum lugar. Na costa da Síria Palestina. Em um lugar. Ele chama de nariz antílope, Strudvik 2005. Barcos, uso de Vinson, UE 2013 5. 355. Os barcos devem ter sido usados com frequência para operações militares, mas representações de tal são surpreendentemente escassos. Um excelente, mas raro exemplo é um grupo de 3 barcos fluviais de remo, mostrado em uma pintura de parede do 11º. Dinastia Tumba Tebana de um funcionário de Mentuhotep Intef, Vinson 1994, 35. Figo. 25. Além dos remadores, os barcos também carreguem arqueiros e soldados armados com escudos e eixos de batalha. Quem o inimigo é, no entanto, infelizmente não está claro. No final do primeiro período intermediário, o Camose Stela descreve tropas egípcias sob o rei Camose de Tebanumuvin para o norte em uma frota de batalha de Tebas para ataque os Ixos em Avaris, Simpson 2003a. 346, 348. Desde o início da 18ª dinastia. A autobiografia de Amose, filho de Ebana, que haviam feito sua carreira no exército, servindo a bordo de embarcações de combate, descreve lutando de barcos do Nilo, ambos em Avaris, sob o comando do irmão mais novo de Camose. Amose, que finalmente derrotou os Ixos. Regra centralizada restabelecida no Egito como primeiro rei da 18ª dinastia, e 2 invasões de Núbia em que os barcos do Nilo foram usados para transmitir exércitos egípcios, sob o comandos de Amenhotep e Tutmesi. Listeio 1976, 12, 15, Simpson 2003a. O único engajamento naval na verdade retratado na arte egípcia é a Grande Batalha contra o povo do mar no funerário Templo de Ramesses III em Medineabu, Fig. 5, Vinson 1994, 45, figura 32, que parece ocorreram no delta do Nilo, não no mar aberto. Não é, no entanto, claro que qualquer um dos os navios envolvidos são realmente egípcios, se com isso, queremos dizer um navio construído, tripulado e comandado por egípcios. É notável que os navios de ambos os lados da batalha são rigged com uma nova tecnologia não egípcia, chamado de braios, cordões de veneziano seguski, aumentação rápida permitida e remodelamento fácil de velas, e o traje da grande maioria dos fuzileiros navais egípcios sugere que eles poderia estar etnicamente ou culturalmente conectado a os povos do mar invasor. Nesse caso, poderia ser que a frota egípcia é na verdade uma frota mercenária, Vinson 1993, 146, 147. Com o desaparecimento do Novo Reino, os barcos certamente continuaram sendo usados para propósitos militares no Nilo. A Grande Stela do rei nubiano Pianque descreve o frota costumava mover suas tropas contra a sua inimigos líbios no delta egípcio e o frota da Líbia que tentou parar Pianque, Littner. 2003, 372. No período Site, egípcios, junto com mercenário grego e cariano, soldados navegaram para o sul para uma campanha contra os núbios. Uma expedição é comemorado por grafite grego e cariano nas estátuas colossais de Ramesses II no Templo de Corte de Rocha de Abu Simbel, Hansen 1984. Veja também Heródoto 2161, tradução em Green. 1987, 202, 203. Uso religioso/cerimonial de barcos. O uso de barcos ou imagens de barcos para fins religiosos são encontrados durante todo história egípcia, a partir do período pré-sinástico até o fim da cultura tradicional do Egito. No século VC, as imagens religiosas centrais dos egípcios eram a viagem contínua do deus do sol pelo céu em seus 2 quescos, o dia da casca e a casca da noite. O movimento contínuo de os quescos solares vieram continuação. Funcionamento de Mat, a moral básica. Fundamento de todo o universo, incluindo o reino celestial, Esmin 2006, 193, 194. Uma imagem de uma vida após a morte abençoada incluída, juntando-se a Ra em sua casca. Aqueles que viajam com Ra foram garantidos de renascimento, como o sol em sua casca. Emergiu todas as manhãs da deusa do céu. Nat, Horna 1984, 37. Como resultado, imagens de barcos são onipresentes na arte do túmulo, especialmente nas vinhetas que acompanham o submundo. Livros em muitos túmulos reais do egípcio Neil Kidam, que mostra os muitos estágios da viagem noturna do Sol, Horna. 1984, 1991. De fato, o primeiro pintado túmulo egípcio, Hierakonpolis Tumba 100. Do período Jerzian/Nakada II, tem procissão de barco por seu tema principal, Fig 6.
Vinson 1994, 14, figura 5. Não há direto prova de que os barcos representados no tablial Hieracómpolis representa a casca de Ra ou qualquer latido associado, e muitos outros. Interpretações foram oferecidas, incluindo barcos, uso de Vinson, UE 2013-6. Figura 5. O alívio imediato da batalha naval contra os povos do mar. Figura 6. Procissão de barco da túmulo Hieracómpolis sem a tumba decorada. A ideia de que a procissão de barco pode ser parte de um ritual pré-sinástico HEB Sed, William Z. Ao 1987. No entanto, o contexto funerário de o quadro faz a possibilidade de associação com a casca de Ra atraente. E de fato, um dos barcos nu. A cena inclui a imagem de uma figura sentada sob um baldachim do tipo que, mais tarde, arte de barco dinástica, geralmente envolve um morto. Figura, por exemplo, os modelos de barco funerários de Mequetra, veja o Inlock 1955, PLS 45, 49, ou Elsi-Ra em uma de suas manifestações, por exemplo, imagem de Amun-Ra em sua casca do terceiro. Hora do livro de Goethe na tumba de Ramesses I, veja Horna 2001, Fig 191. Além disso, descobertas recentes de John Darnell de e a Universidade de Petroglifos, presumivelmente de data pré-sinástica tardia, que mostram barcos viajar de cabeça para baixo sugira possível conexões com a noção de metafísica. Barcos viajando em um invertido, noturno mundo mesmo neste período remoto, Darnell F.C. Na primeira dinastia, a prática de enterrar barcos com reis e dignitários falecidos começou, prática arqueologicamente documentado do primeiro, quarto e 12º. Dinastias, War 2000, 39, 80, 84, 102, 2003. Para a descoberta no verão de 2012 de novo barco da primeira dinastia em Abu Hawash, datado de o reinado do rei Den, veja agora também Arão. Online para 25 de julho de 2012. Se os barcos enterrado na primeira dinastia estava realmente. Os navios de trabalho não estão claros, já que nenhum deles foi completamente escavado. No entanto, o quarto barcos da dinastia conectados à pirâmide. Barcos, uso de Vinson, UE 2013-7. De Khufu eram espécimes magníficos de construção naval, e certamente poderia ter navegado no Nilo. O primeiro dos dois sobrevivendo. Os navios Khufu foram escavados e remontados na década de 1950. O segundo, muito menos bem preservado, tem sido objeto de um projeto para escavar e restaurar ele realizado por Sakuji Yashimura, da Universidade de Waseda, desde 2011. Ambos os navios Khufu foram construídos cedro na forma típica de WJA associada a barcos da Vinos e típicos de versos cerimoniais. Construído para deuses e faraós, Lipka 1984. Este design, especialmente com seu decorativo postagens, parecem evocar o papiro. Barcos conectados com os deuses no egípcio. Mitologia. Nos textos da pirâmide, seja o cor verde ou a construção real de papiro de barcos da Vinos é mencionado com alguns frequência, Miose 1975, 39, 42, 86, 92, 128. 131, os tipos de barco Advadan, que Miose toma como verde e lindo em verde respectivamente, pode ser facilmente levado para. Consulte literalmente o papiro. E no final do extremo da história egípcia, um feitiço mágico demótico do período romano tardio, Prab. C. terceiro século C, refere-se a Osíris em seu barco. RMS, de Papyrus, DWF, e Faense, Griffith. E Thompson 1904, 57.7.31. Como observado acima, pode ser possível vincular os navios Khufu especificamente para a categoria de Dvataui, ou louvor das duas terras. Embarcações, conhecidas por fontes textuais já. A segunda dinastia, Vinson 2002. De acordo com a Pedra Palermo, vários desses navios foi construído pelo pai de Khufu, Snefero, e as descrições dos navios são consistentes com as características reais dos navios Khufu. Em vários pontos, incluindo forma, material de construção e tamanho geral. Há muito argumentou-se os navios Khufu eram quescos solares, isto é, destinados a identificar o rei com o deus do sol Ra no próximo mundo, ou se eles eram dele. Versos cerimoniais, enterrados com ele como um ritual. Oferta. De fato, essas possibilidades não precisam. Foram mutuamente exclusivos e não temos razão para supor que os navios não pudessem. Foram entendidos como servir múltiplos funções em contextos variados. Além do uso cerimonial de barcos por reis, indivíduos não royais usavam barcos para fins religiosos, particularmente em peregrinações. Entre os mais documentados deles estava a chamada viagem a Abydos, um cerimonial viagem póstuma de barco para adorar Osíris em
Abaidus que está documentado do meio. Reino no Novo Reino, mais. Especialmente em relevos da tumba, Quis 1956, 230. 252, e Oiot 1960, 30, 40. Não está claro se isso era frequentemente ou mesmo idealmente um real viagem, ou se as imagens dos Abaidus viagem que aparece no meio e novo. Os túmulos do reino eram considerados um substituto suficiente para uma peregrinação real. Por outro lado, o uso de barcos é certamente documentado para muitas outras peregrinações, incluindo um festival greco-romano do Deus Abastet descrita em Heródoto, 2.60. Tradução em Grene 1987, 157. Este famoso descrição descreve os peregrinos estridentes navegando pelo Nilo para Bubastis, cantando, batendo palmas, tocando instrumentos musicais e, mais notoriamente, expondo-se para si mesmos para espectadores na costa, Morris. 2007, 219, 221, e Oiot 1960, 48, 49. Os modelos de barcos eram frequentemente enterrados com mortos, aristocratas e reis. Alguns desses modelos eram semelhantes a outros chamados vida cotidiana. Modelos que parecem destinados a ajudar o falecido em manter seu acostumado estilo de vida no próximo mundo. Mas muitos dos outros os modelos foram especificamente solares ou funerários em seu design e deve ter sido pretendido para evocar mitos dos deuses viajando em seus cascas, e a esperança de que o falecido junte-se a eles. A frota excepcionalmente fina de Mequetra hoje compartilhou entre o Museu de Arte Metropolitano em Nova York cidade e o Museu Egípcio do Cairo. Ilustra a altura do que meio reino modeladores de barcos egípcios poderiam alcançar. Os navios são notáveis para seus detalhes pintados e construídos, especialmente seus rig, embora, como a grande maioria de modelos de barcos egípcios, os cascos do a frota Mequetra foi esculpida em sólido blocos de madeira, não construídos de tábuas individuais, de forma a imitar totalmente os barcos de trabalho. Pela única exceção conhecida, um meio barcos, uso de Vinson, UE 2013-8. Modelo do reino encontrado em List, veja Ward. 2000, 103, 106. No entanto, o funerário contexto dos barcos Mequetra são responsável por detalhes como os números de Mequetra recebendo ofertas sob um baldachim, EATST, o VW, o Inlock. 1955, PLS. 45, 49, ou cheirando uma flor de lótus. O Inlock 1955, PLS 37, 39, bem como o formas específicas em forma de WJA do funeral. Embarcações solares, iates. Uma coleção de barco. Modelos também foram recuperados do túmulo de Tutankhamen, mas esses modelos da 18ª dinastia são, deve-se dizer, decididamente inferior ao modelos Mequetra em vivacidade e realismo de execução. Jones 1990, ver também Reisner 1913. Figura 7. Casca cerimonial do deus Menfit. Sokar. Ainda mais importante que o cerimonial. Os cascos de reis eram os de deuses. Portátil. Os modelos de barcos eram centrais para muitos cultos, práticas e o santo dos roles do egípcio. Os templos eram frequentemente estristidos de casca, lugares onde esses modelos culticos seriam colocados entre viagens simbólicas dentro ou fora do templo de divindade, Fig 7. No entanto, alguns deuses, principalmente o deus do estado Amun no Novo Reino, possuía barcos fluviais em larga escala. O Keskamunuzerhat, ou Amun Migtofprol, é conhecido de vários novos reinos. Fontes, textuais e iconográficas, Jones. 1988, 232, 233. Talvez o mais famoso, o Figuras de casca no Terminal Novo Reino / período intermediário inicial do terceiro período. Tale de Venamun, que relata o experiências de um padre, fictício, despachado ao Líbano para comprar cedro para um renovação da casca, Listein 1976, 224. 230, 22.003, 116, 124. Um segundo vaso sagrado importante foi a casca Neshme de Osíris, que parece ter sido envolvido em um drama ritual transmitido por água em Abaidus, em que os barcos tripulados por confederados de Sete tentou, sempre sem sucesso, atacar e assassinar Osíris. Veja o Reino Médio e Kernofret Stella. Simpson 2003b. Barcas cerimoniais em larga escala continuaram em uso nos principais templos egípcios no períodos ptolomaicos e romanos. Heródoto. Barcos descritos usados no período persa. Durante os ritos relacionados a Osíris, ver Heródoto 2171, tradução em Grene 1987. 205, 206, Lloyd 1988, 209. Do
Período ptolomaico, o ritual de embalsamamento a Apéis. Descreve uma procissão das Apéis falecidas para o Lago dos Reis perto do Menfite. Sarapeion. Após esta procissão, o cadáver das Apéis foi estabelecido no lago Costa, enquanto padres de pé em um papiro. A casca, WJA, recitou os textos rituais apropriados. Esses procedimentos foram destinados a sugerir os aspectos osirianos e solares das Apéis. Bull e sua metempsicose iminente e Ribarf, vos 1993, 160, 162. Um fascinante tardio de grafito demótico romano do templo de Philae registra a doação do grafitista de grande quantidade de tom para fins de a prova de água à casca sagrada do Isis. Grafito Philae 417, LE7, 8, Vinson 1996. 200, nota 18. Pesca. Evidências pictóricas mostram que barcos de pesca eram geralmente pequenos, capazes de ser operados por 1 a 5 pessoas. Navios podem ser balsas feito de pacotes de papiro, por exemplo, como visto no modelos de papiros Y do Reino do Meio. Túmulo de Mequetra, Winlock 1955, 102, 103. IPL 52, ou feito de madeira, excelente. Ilustração no túmulo de Ramessid Dip. TT 217, Davis e Gardner 1936, PL 96. Muitas ilustrações de pesca de barcos mostram pescadores usando vários tipos de redes. Às vezes, como nos dois Mequetra papiro. Modelos de barcos, com dois artesanato trabalhando juntos. Outros métodos usados em barcos ou balsas foram lança e pesca de linha, veja em geral van. Barcos, uso de Vinson, UE 2013-9. Eusbergen 1997. As representações da pesca são especialmente comum no Antigo Reino, mas pode ser encontrado no Meio e Novo. Reynolds também, evidência documental para a pesca comercial continua no períodos ptolomaicos e romanos, quando há pelo menos algumas evidências para as mulheres envolvidas em a ocupação, Vinson 1998A, 91.